Boa noite a todos. Mais uma vez sejam bem-vindos à nossa casa, ao pessoal que está via internet. Agradecemos a presença de todos. Bom, vamos primeiro aos recados. Bom, a nossa casa continua divulgando os cursos, né? Para quem quiser, nós temos aí, para quem estiver interessado, nós temos os cursos de primeiro ano, que está sendo feito às quartas-feiras, às 2 da tarde, e quarta-feira também à noite online. De quarta-feira à tarde é presencial e quarta-feira à noite online. Temos também um outro curso, que é o curso sobre o Espiritismo em si, tá? Que é às segundas-feiras também, às 20 horas online e também totalmente online. E temos também um curso que é um curso de segundo ano, para quem já fez o primeiro ou para quem já tem um bom conhecimento, para vir fazer o segundo ano. E o segundo ano, ele é híbrido, né? Então seria uma semana presencial e uma semana online, ok? Bom, vamos então à nossa psicografia da noite, que tem o título de A Caminho da Luz. Peregrinos desse mundo, o instante é solene. Não menosprezemos a importância de Jesus, hoje e sempre. Jesus é o astro em nosso céu deserto e escuro. É o nosso firmamento quando perdemos a orientação. É o nosso refúgio quando perdemos a razão. Momento grave pede prontidão. Somos responsáveis por tudo que acontece no nosso globo, porque colhemos as vibrações que espalhamos no pregresso. Vivenciamos as próprias sequelas que deixamos na natureza física e espiritual. As aflições humanas seguem destinação final a caminho da luz e do entendimento. Hajamos como cristãos sem pestanejar. Não duvidemos de nossas potências para modificar destinos miseráveis dessa vastidão humana que se debate em dor e desespero. Sejamos a luz de uma nova vida, de um novo desejo, como impulso criador de um futuro promissor e próspero na harmonia. Tudo há de terminar. Onde o edifício não foi fincado em rocha, desmoronam as ilusões e o materialismo. Serenidade e confiança é o que pedimos dos senhores, cristãos da última hora. Para o amor não existe barreira, nem fronteira, nem violência. Quem é com Jesus é a favor da caridade. Quem é com Deus é forte e valente para combater o mal dentro de si mesmo. Cravejemos os corações com os diamantes de luz de cada estrela do firmamento e teremos a humanidade salva do próprio mal que há em si. O amor cobre multidões de pecados. Essa psicografia foi psicografada aqui na casa em 10 de março, né, há um mês atrás. Muito bem. Vamos então à nossa prece, aproveitar durante a nossa prece, fazer o nosso agradecimento, né, à nossa irmã que veio trazer mais esse evangelho, e vamos vibrar junto com ela. Senhor Jesus,
Mais uma vez nós vos agradecemos, Senhor, pela Tua presença, pelo Teu amor, por podermos estar aqui mais uma vez reunidos em Seu nome, juntamente com todos esses nossos amigos do plano espiritual que aqui se encontram. Que Teu amor, Teu carinho, Mestre, possa envolver a cada um de nós, a cada um daqueles irmãos que aqui se encontram, aqueles que estão em seus lares assistindo pela internet e a todos aqueles, Mestre, que se encontram junto de nós. Que Teu amor, Teu carinho possa fazer parte deste Evangelho e que possamos aprender um pouco mais dessa doutrina que tanto nos acalenta. Que as Tuas bênçãos, Senhor, possa estar presente durante todo esse Evangelho. Com a graça de Deus, que assim seja. Isso. Muito boa noite a todos. Meu nome é Eliana, eu estou aqui essa noite com muita alegria representando a USE de Santo André, né? Lembrando que a USE não é uma casa espírita, mas é a união das casas espíritas e temos como objetivo a divulgação dessa doutrina maravilhosa que vem nos abrir caminhos aí, né? Nos dá um norte para a nossa vida. É imensa satisfação, uma alegria muito grande realmente retornarmos presencialmente os trabalhos, poder estar aqui com vocês novamente nessa noite. Vamos falar nessa noite sobre um item do capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, né, que tem como título Honrar Pai e Mãe. E vamos falar mais especificamente sobre a piedade filial. Então, nós sabemos, faz parte das leis morais, né, a lei de sociedade, que nos fala e esclarece da necessidade que nós temos de viver em sociedade. Nós precisamos viver em grupo, viver em comunhão com o nosso semelhante, com os nossos próximos, para que a gente possa aprender e colocar em prática todos os ensinamentos que Jesus veio nos trazer. Porque colocar em prática esses ensinamentos sozinho não vai funcionar muito bem. Às vezes não conseguimos nos perdoar, Imagine perdoar o nosso semelhante, que Jesus nos fala, amar o nosso próximo. Então não é impossível conseguir esse aprendizado vivendo sozinho. Daí a necessidade de vivermos em sociedade. E qual é a base, o alicerce da nossa sociedade? É a família. A família, ela é a célula da sociedade. E essa célula precisa ser muito bem cuidada, estar sempre saudável, para que a gente possa viver numa sociedade saudável, numa sociedade harmoniosa. Estamos caminhando para isso, estamos seguindo para esse caminho. Então, a família que nos acolhe está nos dando a oportunidade da vivência desta jornada terrena, mas oportunidade enorme, assim, maravilhosa, do aprendizado, do crescimento, do progresso, Porque precisamos estar no plano terreno, junto dos nossos irmãos em família, em sociedade, para podermos aprender e crescer. E é a família que abre essas portas para nos dar essa oportunidade. E a mulher, como mãe, é o único transporte que nos permite isso. Porque é a mulher que nos traz literalmente a luz terrena para a gente poder cumprir a nossa tarefa e buscar esse aprendizado. E sabemos que nada é por acaso na nossa vida, em nenhum momento. Então, o plano espiritual nos prepara as melhores condições para que alcancemos esse aprendizado. Então, nós não estamos encarnados nessa família por acaso. Nós estamos juntos daqueles espíritos com os quais precisamos nos harmonizar. Precisamos
criar aí o equilíbrio, precisamos aprender a amar, aprender a perdoar. Então não é por acaso que estamos junto dessa família, né? Tem razões muito importantes para estarmos onde estamos. Temos a nossa família carnal, que é essa onde estamos hoje, reencarnados, e temos a nossa família espiritual, que nós nem fazemos ideia de quantos e quantos espíritos amados que nos esperam no plano espiritual, né? Porque fazem parte dessa família. É uma família enorme que nos unimos por afinidade, por amor, e que não vai se desfazer, porque o amor nos liga pela sintonia. Então temos essas relações eternamente. Já no plano terreno, às vezes precisamos reencarnar junto dessa ou daquela pessoa por necessidade de reparação de alguma falta, e depois podemos seguir adiante, às vezes nos distanciando um pouco dessa pessoa. Mas a família é a nossa base sempre, né? Então, qual é a função dos pais? Né? Os pais recebem o espírito com todo amor, com todo carinho, e têm a responsabilidade, têm a tarefa de bem direcionar esses espíritos pelo caminho do amor, pelo caminho do bem, pelo caminho da luz. Ensinar a ele os evangelhos de Jesus, para que esse espírito tenha uma boa base, uma boa direção na sua vida, na sua jornada. E qual é a tarefa dos filhos? Os filhos também têm as suas responsabilidades para com os pais. Os filhos têm a responsabilidade e a obrigação de respeitar os seus pais, né? De ouvi-los, de compreender, de cuidar desses pais. Como não estamos aqui por acaso, é necessário compreendermos a importância de termos essas portas abertas através desses que hoje são nossos pais. Então, pelo simples fato de sermos recebidos como filhos, nós já lhe devemos respeito, gratidão, né? E todo cuidado que for possível. A gente às vezes ouve os jovens, né, um pouco mais rebeldes falar: mas eu não pedi para nascer, eu não queria estar aqui. Pode até ser que não tenha pedido, né? Mas pode ser também que tenha implorado para estar aqui nesse momento, nessa oportunidade de jornada terrena para crescimento, para aprendizado. Graças a Deus, nós temos o véu do esquecimento e não nos lembramos do que passamos lá atrás, toda a nossa trajetória. Mas uma oportunidade de reencarnação não é tão simples assim, né? E isso é fundamental para o nosso crescimento. Então, às vezes as pessoas falam dessa maneira, mas não sabem o que estão dizendo, né? Porque é oportunidade de ouro. Jesus, ele nos diz lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 15, versículo 4, porque Deus ordenou dizendo: honrai a teu pai e a tua mãe. Então, o que ele quer dizer com honrar o teu pai e a tua mãe? O honrar, ele vai muito além de todas aquelas virtudes que a gente tem que desenvolver para com o nosso semelhante, né? Quando falamos em respeito, em cuidado, em compreensão, em entendimento do outro. Honrar o pai e a mãe é tudo isso em dobro. Né? É respeitar em dobro, é compreender em dobro, é ouvir em dobro e ser grato, ser extremamente grato, né? Unir a tudo aquilo que a caridade nos ensina à gratidão. E isso nós devemos aos nossos pais. Isso é a piedade filial, né? É ter esse carinho para com os nossos pais. Então, infelizmente, nós vemos na nossa sociedade muitos pais sendo, vamos dizer assim, abandonados pelos filhos, né? Sendo deixados de lado. Às vezes, acolhem os pais, mas deixa eles lá morando num cantinho da casa,
isolados às vezes, sem participar da família, sem participar da dinâmica da casa, dando só o que de necessário realmente eles precisam. Isso é ser grato? Isso é ingratidão, né? A pessoa está fazendo só por obrigação, acolhe por obrigação. Né? Muitas vezes na velhice a aposentadoria não é suficiente e aí os filhos agem dessa maneira. Mas será que esses pais agiram da mesma maneira quando esses filhos eram pequenos? Né? Lá no capítulo 14, no item 3, os Espíritos nos dizem assim, olha, cabe, pois, aos pais mais velhos e fracos serem os servidores de filhos jovens e fortes? Sua mãe regateou seu leite quando estava no berço? Contou suas vigílias quando estavam doentes? Seus passos para lhes proporcionar o que tinham necessidade? Não é assim que funciona, né? O que a gente faz por um filho? Tudo. A gente abre mão do que nós queremos para nós, para poder oferecer o melhor para o nosso filho. Não é? Nós damos o nosso colo, deixamos o nosso sono de lado para cuidar deles quando eles são pequenos, oferecemos todo o amor e todo o carinho. Né? Então, faz parte da piedade filial retribuir isso também. Não oferecer aquilo que se considera somente o necessário, mas oferecer todo o conforto mesmo, todo o carinho e assim, aqueles pequenos supérfluos que nós nos permitimos, a eles também. Um passeio, um presente, qualquer coisa, né, que a pessoa queira, que não seja realmente uma necessidade, mas que seja um gosto. Por que não retribuir a eles aquilo que nos foi feito quando éramos criança? Então a gente precisa pensar nisso. Não importa como é nossa família e como são os nossos pais, porque nós sabemos que nós vamos envelhecendo, nós vamos mudando os nossos hábitos. Às vezes a gente fica mais implicante, fica mais teimoso, uma série de coisas. Mas quem é perfeito aqui? Não é ninguém é perfeito. Nós estamos todos com o mesmo objetivo de buscar desenvolvimento, de buscar aprendizado. Então não importa como é nossa família, nós precisamos aprender a ser gratos a todos eles, né? E a ingratidão, ela é filha do egoísmo. Então aquele que age com ingratidão é porque está se deixando dominar pelo egoísmo, pelo orgulho e não está abrindo o coração para o verdadeiro amor fraternal que Jesus veio nos ensinar. Não está abrindo o seu coração para praticar a lei de caridade. Né? Então, age com caridade fora de casa, com aqueles do trabalho, da escola ou do que for, mas não tem o menor respeito para com os pais dentro do próprio lar. E quem são os nossos próximos mais próximos? É a nossa família. São os nossos pais, são os nossos irmãos, nosso marido, nossos filhos. Então a gente precisa aprender a praticar a lei da caridade, antes de tudo, para com os nossos pais, para com esses próximos que estão junto conosco ali, bem próximos realmente, né? E aí sim nós vamos praticar isso com todos que fazem parte da nossa caminhada. Aí a gente pode ouvir muita gente falar, ah, mas a minha mãe isso, ou o meu pai aquilo, porque ela faz assim, meu pai assado, ele me abandonou. Não importa as escolhas que eles fizeram. Não cabe a nós julgarmos as escolhas que eles fizeram. Isso cabe a Deus. Né? Nos cabe agradecer a oportunidade de estar aqui. Né? Se houve abandono, vamos perdoar. A caridade não nos fala do perdão? Né? Oferecer a outra face? Então é perdoar. Usa aquela atitude que você não acha legal, que você condena no outro, como um exemplo para que você não haja da mesma maneira para com os teus filhos, nem para com ninguém.
mas não julgue as escolhas dos outros. Nós não sabemos o que cada um passa na vida, a gente não sabe o que passa na cabeça do outro, né? E a gente sempre ouve falar isso, mas é verdade, porque a gente não sabe quais eram as circunstâncias que envolviam a pessoa naquele momento, o que se passava, como ela se sentia, né? Então, nós não podemos julgar, assim como ninguém pode nos julgar pelas escolhas que fazemos, porque ninguém sabe do nosso íntimo, das nossas dificuldades, dos nossos desafios. Muitas vezes nós não fazemos escolhas acreditando que são as mais corretas e depois lá na frente nós percebemos que não era. Nós nos enganamos. Isso acontece com todo mundo, né? Nossos pais, não é porque são nossos pais que já são espíritos perfeitos, que não erram. Muito pelo contrário, né? Como diz Renato Russo, você julga seus pais por tudo e isso é um absurdo. São crianças como você. Somos todos crianças espirituais. Muitas vezes a gente tem nossos pais como os mais velhos, como responsáveis por nós e cobramos deles atitudes que às vezes eles não estão preparados. Né? Por quê? Porque somos todos crianças espirituais, estamos todos aqui com o mesmo objetivo. É claro que devemos o respeito, que devemos a gratidão por ter nos recebido, mas a nossa condição é igual, né? Espíritos inferiores buscando crescimento, buscando progresso. Então, por que não ajudar os nossos pais também nessa busca? Da mesma maneira que eles tentam nos ajudar, nós também procurando ajudá-los a compreender tantas coisas. Porque sabemos, hoje em dia, nós vemos as crianças como vêm já muito mais espertos, vamos dizer assim, né? Muito adiante, a gente vê logo o bebezinho já numa energia que era diferente, mas é natural, porque sabemos que espíritos mais elevados estão reencarnando para nos auxiliar nessa transformação, aí, nessa transição do nosso planeta para o planeta de regeneração. Então, é necessário que esses filhos tenham paciência com os pais e os pais tenham muito mais paciência com esses filhos, né, que já vêm com toda a energia, para que haja essa comunhão e um aprenda com o outro, né, porque é necessário, nós também precisamos aprender muita coisa que essa juventude vem trazendo. A gente também não precisa ficar parado lá atrás, nós precisamos avançar, então precisamos também ter essa troca realmente com eles, né? Então, quando a gente vê lá a lei de caridade, o que a caridade nos fala? Benevolência para com todos, né? Indulgência para com o nosso próximo e perdão para as ofensas. Então, por que não colocar esses três itens, vamos dizer assim, como parâmetro do nosso relacionamento para com os nossos pais, né? Indulgência, benevolência, paciência, principalmente aqueles que têm os pais mais idosos, né? Mais velhinhos, que têm dificuldade, que é natural, que todos nós, se Deus quiser, vamos chegar lá e vamos passar por isso. Então, vamos ter paciência com eles, ser indulgentes, né? Com o jeitinho deles, vamos dar todo o carinho, todo o amor. E aí, acrescentar isso a gratidão. Porque quando agirmos assim, nós estamos sendo gratos. Estamos retribuindo todo o carinho, todo o amor que eles nos deram, né? Só pelo fato de nos receber já é uma coisa assim maravilhosa, né? Da gente poder estar aqui. Então, a falta de caridade, quando falamos em relação ao nosso semelhante, um amigo de caminhada, nós podemos vê-la como uma falta, né? Nós cometemos uma falta porque faltamos com caridade para com o nosso semelhante. Mas, em muitos casos, isso em relação aos nossos pais pode ser visto pelo plano maior e a justiça divina como um crime de nossa parte.
Então, nós precisamos analisar muito bem aí as nossas escolhas, a maneira como agimos, né, para com esses que nos permitiram esse estágio terreno, para cuidar deles com mais carinho, com mais atenção, né? O perdão sempre em primeiro lugar. Tem uma fala de Divaldo que eu transcrevi porque eu achei bastante interessante a maneira como ele coloca, né? Ele fala assim, olha, mesmo que nossos pais não correspondam, nós devemos amá-los, né? Porque são grandes tesouros que a divindade colocou no nosso caminho. E são realmente, né? Por mais difícil que seja o relacionamento, são tesouros maravilhosos que Deus nos permitiu para crescer, para aprender. Se o relacionamento é difícil é porque a gente tem muito que aprender com eles. Então a gente precisa, né, de parar e observar qual é a lição que a vida está nos trazendo para a gente poder aproveitar da melhor maneira, né? Amando aos pais, mesmo que algumas mães não mereçam, elas poderiam ter interrompido nossa vida e não fez. Portanto, vale o nosso amor. Quantas e quantas mães nós vemos que acabam, né, abrindo mão dessa oportunidade de dar a vida a um espírito, né? Não nos cabe julgar, porque cada um sabe o porquê faz as suas escolhas. Mas a nossa mãe não optou por isso. Ela nos gerou 9 meses e nos permitiu esse estágio, né? Então isso vale todo o nosso amor, todo o nosso carinho. O mínimo que podemos fazer é respeitá-los. E mesmo que eles não se respeitem, nós como filhos temos o dever de respeitá-los. Então, quantos pais vivem em conflito, vivem em brigas, em discussões. Mas isso é um problema deles, que eles precisam resolver, precisam entrar em harmonia, em equilíbrio. Podemos ajudar naquilo que nos for permitido, mas não abandoná-los por conta disso, né? Se nós estamos ali, nós temos também a nossa parcela de responsabilidade para ajudar a encontrar o equilíbrio e a harmonia nessa família. As mães e os pais, nessa época de desvalor, são tesouros que Deus colocou em nosso caminho. Talvez algumas não mereçam, mas o problema não é nosso, é delas. A nós nos cabe amá-las. Se somos filhos de pais solteiros, que bênção, que coragem de desrespeitar os falsos códigos de uma sociedade indigna que se veste de uma ética que não respeita para parecer o que não são. Então, amemos essa mãe, né? Quantas mães que seguram a barra sozinhas, né? E geram o seu filho e cuidam do seu filho. Então, que bênção dessa mulher de ter tido a força de enfrentar essa sociedade, né, que tanto julga, que tanto condena, sem conhecer uma história, sem saber do que se passa, né? Então, graças a Deus por essa mãe batalhadora. Mas, se ela por acaso errou várias vezes, é porque não encontrou um braço amigo para ajudar. Não nos cabe julgar, porque nós também temos as nossas derrapadas. Se nosso pai nos abandonou na infância, ou não corresponde às expectativas, que tenhamos esse exemplo de não fazer o mesmo com os nossos filhos. Todos nós erramos, não é mesmo? As mães que tenham errado gravemente, tenham a misericórdia de Deus, porque são co-criadoras, amor aos nossos pais, porque daí derivam todos os tipos de amor e necessidades emocionais. Se conseguimos amar uma mãe ingrata, brigona, chegará um momento em que eles precisarão de nós. Nada de ficar de mal com o pai ou com a mãe porque não correspondeu. Nós somos um pouco deles. Somos o resultado da hereditariedade, que é um ponto de vista de Jung,
né? Nós temos um pouco dos nossos pais, e temos realmente, né? Porque à medida que somos educados, que somos direcionados, nós absorvemos muito até do nosso pai, da nossa mãe, da nossa família, porque é o ambiente onde estamos inseridos, né? Do ponto de vista espiritual, o nosso compromisso é muito maior, a gente nem imagina, né? Então a nós cabe amá-los a qualquer preço, e o resto é com Deus. Então, que a gente possa se lembrar sempre disso, que, embora sejam nossos pais, são nossos mentores, nossos tutores, eles estão na mesma condição que nós. Então, não nos cabe julgar, não nos cabe condenar de maneira alguma, só nos cabe amar, hoje e sempre. Muito obrigada por tudo, que Deus nos abençoe. Mais uma vez, Senhor Jesus, nós agradecemos pelas bênçãos que recebemos nessa noite, através dessas palavras tão carinhosas, que nos traz a reflexão. Que Teu amor, Teu carinho, Mestre, possa nos envolver a todos aqueles irmãos que se encontram carentes, necessitados, envolver aqueles irmãos que se encontram em desespero, que se encontram em aflições. Que as Tuas bênçãos, Senhor Jesus, possam alcançar a cada coração aflito, cada leito de hospital. Envolva, Senhor, aqueles irmãos que se encontram desencarnando neste dia. E que Teu amor, Teu carinho, Mestre, possa também nos envolvendo a cada um desses irmãos que aqui se encontram e envolvendo, Senhor, aos trabalhos que se seguem. E que as Tuas bênçãos possam estar conosco durante toda essa semana. Com a graça de Deus, que assim seja.